Vamos seguir para mais um vídeo e dessa vez a gente vai ver os casos de MMC e MDC. Então primeiro vamos ver a partir de um problema e depois eu faço uns comentários com vocês. Primeiro deles, dois faróis de sinalização piscam em intervalos diferentes, um a cada 9 segundos e outro a cada 12 segundos. Se ambos piscarem exatamente agora, depois de quanto tempo piscarão juntos novamente? Vamos ver qual que é a ideia aqui. Primeiro, não vamos pensar em MMC e MDC, vamos entender a ideia. Qual que é a ideia? Ele fala que são dois faróis, um a cada 9 segundos, outro a cada 12 segundos. Vê se não seria isso, ele piscou agora, depois ali de 9 segundos, depois 18, depois 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 segundos e assim por diante. Se a gente fosse escrever todos os tempos que ele pisca, seria isso. Isso nada mais é do que os múltiplos de 9. Depois, a gente teria outra situação, deixa eu só colocar aqui os múltiplos de 9. Seria o segundo farol, que ia fazer a mesma coisa, né? Só que de 12 em 12. Então, são os múltiplos de 12. O que a gente vai ter que fazer? Contar de 12 em 12. Então, se ele piscou agora, daqui 12 segundos, daqui 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 e assim por diante. Então, esses daqui são os tempos que cada um ia piscar isoladamente. Agora que vem a ideia, se ambos piscaram exatamente agora é o tempo zero. Quanto que eles vão piscar juntos novamente? Aqui, no 36 segundos, eles vão piscar juntos de novo. Nos 72 segundos, eles vão piscar juntos de novo. Ou seja, eles vão piscando no 0, no 36, no 72 e assim por diante. Lembra que os múltiplos são infinitos? Então, a gente vai ter os múltiplos comuns ali. Tá? O que é o MMC? Mínimo é o menor múltiplo comum. Comum é repetido. Tá tanto no múltiplo de 9 quanto no múltiplo de 12. Então, o nosso MMC aqui é o 36. Tá? Ou seja, se eles piscaram agora, qual é o momento que eles vão piscar juntos? Um tá piscando de 9 em 9, outro de 12 em 12 e tá indo embora. Mas em algum momento isso vai coincidir. Que momento é esse que vai coincidir? Em 36 segundos. É a única vez que vai coincidir? Não. Qual que vai ser a próxima? Dali 72 segundos. Só tem essas duas? Também não, são infinitos. Como que eu sei qual que é a próxima? A partir do momento que eu determinei, observa que vira múltiplo também. Aqui vai ser 36. Do 36 para o 72, eu somei 36 também. Então, o próximo que vai ter essa coincidência vai ser o 108. E aí, a gente pode ir contando de 36 em 36 que a gente vai ver todas essas repetições. Tá joia? Então, essa é a primeira ideia. Vou fazer um de MDC. E aí, depois eu comparo os dois, tá? Descendo aqui, vamos ver o exemplo do máximo divisor comum, que é o MDC. Uma professora tem 45 balas e 30 chocolates. Ela quer montar sacolinhas iguais para distribuir aos alunos. Cada sacolinha deve ter a mesma quantidade de balas e chocolates e não pode sobrar nenhum doce. Qual é o maior número de sacolinhas que podem ser feitas? Quantas balas e quantos chocolates haverá em cada sacolinha? Olha o que ele está fazendo aqui agora. Agora ele não está multiplicando, ele não está fazendo de 45 em 45, de 30 em 30. Ele quer o 45 e dividir em pacotinhos iguais, em sacolinhas iguais, que é o caso aqui. Se eu vou dividir, eu não posso calcular múltiplo comum. Eu tenho que calcular o divisor comum. Eu estou dividindo. Então, vamos calcular, os divisores de 45.
A gente pode fazer por aquele método, lembra lá do método da fatoração, ó, 45 ele é divisível por 3, aqui o 15 por 3 de novo, 5, 5 e 1. Qual que é o método mesmo? Eu faço uma segunda barrinha e coloco aqui, ó, 3 vezes 1, 3, esse aqui agora, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9. Pode apagar esse porque ele está repetido, tá? O 5 vai multiplicar todos os azuis. 5 vezes 1, 5 vezes 3, 5 vezes 9. Opa, 45. Então, a gente tem todos os múltiplos aqui. Todos os múltiplos, desculpa, todos os divisores do 45. 1, 3, 5, 9, 15 e 45. Esses são os divisores do 45. A gente vai fazer a mesma coisa para os divisores de 30. Vou fazer mais rapidinho aqui porque eu já sei de cor, mas você pode fazer pelo método que você preferir, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 e 30. Deixa eu ver se faltou alguém. Opa, o 4 não é não, tá, gente? Eu que viajei aqui. 4 não é divisor, não. Então, ó, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Faltou ninguém, não. Então, qual que vai ser a nossa ideia aqui agora, ó? O que significa isso? Antes de qualquer coisa. Significa que se eu quero dividir em quantidades iguais sem sobrar resto, quais são as formas que eu posso dividir? De 1 em 1, que nem é divisão, né? De 3 em 3, de 5 em 5, de 9 em 9, de 15 em 15, de 45 em 45. Ou eu posso dividir aqui no 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Essas são as formas que eu vou dividir e a divisão vai dar exata. É isso que significa os divisores. Porém, não é isso que ela está perguntando. Olha o que ele está falando, ó. Cada sacolinha deve ter a mesma quantidade de balas e de chocolates. Ou seja, se eu colocar 2 balas para um, eu tenho que colocar 2 chocolates nessa mesma sacolinha. Se eu colocar 3 chocolates, eu tenho que colocar 3 balas na mesma sacolinha. O que a gente precisa? Dos divisores comuns. Quem são, no nosso caso aqui, os divisores comuns? São os divisores repetidos. Ó, o 1, ele é sempre divisor, então é claro que ele vai estar. O 3, o 5 e o 15. Então, nós temos aqui os divisores comuns. Quem são eles? Ó, o 1, o 3, o 5 e o 15. Esses são os divisores comuns. O que significa ser comum? Ele é tanto do 45 quanto do 30, tá? Eu gosto da palavra repetidos, né? Eles estão repetidos ali no 30 e no 45, mas a palavra certa é comuns. O que significa o máximo divisor comum? O maior deles. Porque sempre eu vou conseguir dividir de 1 em 1. Lógico que é uma divisão, mas dá a sensação que nem é divisão, né? Então, o que significa isso? Quais seriam as formas que eu posso formar essa sacolinha? 1 de cada um, eu poderia formar. 3 de cada um, eu poderia formar. 5 de cada um e 15 de cada um. Mas ele quer, ó, o maior número de sacolinhas que podem ser formados. Então, o que a gente tem aqui, ó? O 15 é o máximo divisor comum. Ele é o maior divisor entre 45 e 30. Significa que é o máximo que eu vou conseguir colocar de cada um nessas sacolinhas, tá? E aí ele fala assim, ó, quantas balas e quantos chocolates haverá em cada sacolinha. Vamos ler o problema tudo de novo para a gente entender, ó. Uma professora tem 45 balas e 30 chocolates. Ela quer montar sacolinhas iguais para distribuir aos alunos. Cada sacolinha deverá ter a mesma quantidade de balas e de chocolates. E não pode sobrar nenhum doce. Agora ele vem falando, ó, qual é o maior número de sacolinhas que podem ser feitas? O maior que a gente vai conseguir dividir aqui é o MTC. Então, o máximo de sacolinhas que a gente vai conseguir formar são 15 sacolinhas. E aí, quantas balas e quantos chocolates haverá em cada um? O que vai acontecer aqui com as balas? Ó, ela tem 45 balas. Se ela vai formar 15 sacolinhas, a gente vai ter que fazer o 45 dividido por 15.
O 45 dividido por 15 dá 3. Então, ela consegue colocar 3 balas em cada sacolinha. E os chocolates? Os chocolates são 30 e ela quer formar 15 sacolinhas. Então, 30 dividido por 15, 2 chocolates em cada sacolinha. Então, ó, quantas balas e quantos chocolates haverá em cada sacolinha? 3 balas, 2 chocolates. Então, a sacolinha dela ali vai ter 5 itens. Essa vai ser a ideia, tá? Primeira coisa que a gente vai olhar aqui, porque tem muitas coisas pra gente avaliar nesses probleminhas. Primeiro de todas, quando que eu uso o MMC e quando que eu uso o MDC? É uma questão, pessoal, de interpretação. Não tem como a gente decorar toda vez que vier assim é MMC, toda vez que vier assado é MDC. Não, mas as ideias são repetidas. Então é você pegar a ideia. Ali na ideia do MMC, ele falava assim, ó, a cada 9 segundos e a cada 12. Vinha com essa ideia de 9 em 9, de 12 em 12. Quando vem com essa ideia, é a ideia do múltiplo. Eu tô querendo os múltiplos de 9. Geralmente, vem essas expressões assim, ó, juntos novamente, simultaneamente, tá? Vem essas pequenas expressões que vão dando essa ideia de encontro, de repetição, tá? De coincidência. Quando que vai coincidir dessas lâmpadas piscarem ao mesmo tempo, desses faróis piscarem ao mesmo tempo? Toda vez que eu tenho essa ideia de coincidência, de repetição, a gente usa o MMC. Tá? Então eu gosto muito dessas palavras. Eu gosto de brincar assim, ó. Lembra que é juntos. Ai, professora, não é assim que escreve juntos, não. Eu sei, mas lembra desses juntos para você lembrar do M de MMC. Já na divisão, a gente vem com outra ideia. O máximo divisor comum, ele vem com a ideia de distribuir. Ele quer, ó, montar sacolinhas para distribuir. Ele vem com a ideia da divisão. Não significa que eu vou montar pacotes de 45 e 45 balas. Não é isso. Eu tenho 45 e tenho que distribuir essas balas. Então, o MDC dá a ideia o quê? Ó, de divisão. Então, essa é uma pergunta que você tem que se fazer quando tiver um problema. Esse problema, ele tá falando que vai aumentar, que eu vou ter um reencontro, que eu vou ter repetição, ou esse probleminha tá me falando da divisão, de que eu vou distribuir esses itens. Então, quando ele vier falando que vai ter divisão, que ele vai distribuir, vem com as ideias assim, ó, de dividir, de distribuir, de partir, de cortar. Quando ele vem com essas ideias, a gente está falando de divisão, de MDC. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é interpretar esses problemas. Quando a gente escreve os múltiplos e os divisores, quando a gente começa a pensar as possibilidades, fica até um pouco mais claro da gente enxergar isso. Mas é importante que você treine esse tipo de problema para ficar mais simples para você. Tá? Então, a gente tem ali essas duas ideias. Era a primeira coisa que eu tinha que chamar a sua atenção. Segunda coisa que eu preciso muito chamar a sua atenção é a gente resolver o MMC e o MDC pelo método prático. Por que a gente tem que resolver pelo método prático? Não tem, não. Se você acha que deve resolver desse método, você pode resolver. Mas dependendo do número que aparecer para você, você vai ter muita dificuldade de fazer esses cálculos, tá? E essa é a ideia do método prático. O que é um método prático? Eu vou fatorar. Se você não assistiu a nossa aula de números primos, é importante que você assista, tá? Eu vou fatorar os dois ao mesmo tempo. Lá na fatoração, a gente só queria saber a decomposição. Então, eu fazia um de cada vez. Aqui eu vou fazer os dois de uma vez. Então, vamos para a divisão, ó. Eu vou ter que dividir por 2, o 9 não dá. Eu vou repetir, o 12 quando eu dividir por 2, 6. Se continua, ó, por 2 de novo, 9 e 3. Por 3, 3 e 1. E dividido por 3, 1 e 1. Observa o seguinte, quando deu para dividir os dois, eu dividi. Se dava para dividir só um, eu dividi o que era possível e o que não era, a gente repete. Foi isso que eu fiz. Eu falei no vídeo da fatoração e vou voltar a falar nesse.
Se você tem dificuldade com a tabuada, de fazer cálculos, é hora de parar e decorar a tabuada, tá? Porque aqui a gente precisa de habilidade para fazer conta. Então, vou multiplicar isso tudo. Olha como sai fácil, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. O MMC já está aqui. O MMC entre 9 e 12. Eu não preciso fazer tudo isso. Olha como o método prático é prático, ele é rápido. Significa que fazer isso aqui está errado? Claro que não. Mas dependendo dos números que ele colocar, vai te dar muito trabalho. Se ele colocar muitos números, você também vai ter bastante trabalho, tá? Agora, tem um método prático para o MDC? Tem também. Será que eu consigo tirar isso aqui daqui? Acho que eu consigo. Colocar para cá. Então, ó, vamos fazer o método prático. Do MDC. O que é o método prático? É bem parecido, ó. Eu vou colocar o 30 e o 45 e vou fatorar os dois ao mesmo tempo, tá? O que eu gosto muito de chamar a atenção aqui? No MMC, a gente vai esgotando, ó. Eu vou dividindo até chegar no 1, tá? O MDC não, ele é mais rigoroso. Eu só posso dividir se der para dividir os dois termos. Por exemplo, ó, o 2 dá para dividir o 30, mas não dá o 45, no MDC eu não posso dividir, tá? Então eu vou pular para o meu próximo número primo, que é o 3. 30 dá para dividir por 3? Dá 10. 45 dá para dividir por 3? Sim, deu 15. Vou continuar no 3. Posso? Não posso, porque o 10 não divide o 3, mesmo que o 15 divida. Então, ó, não posso 3 mais. Vou pular para o próximo, que é o 5. 10 dividido por 5 dá 2 e 15 dividido por 5 dá 3. Tem algum número que divide 2 e 3 ao mesmo tempo? Não tem. Tanto 2 quanto 3 são primos. Então, acaba o MDC. Eu não divido mais. Lembra disso, o MMC ele é mais permissivo. Você vai dividindo até chegar no final. O MDC não. Você só divide se for divisível pelos dois. Então, eu vou fazer aqui o 3 vezes 5, 15. Esse aqui é o meu MDC. Entre 30 e 45. Ficou apertadinho aqui, mas só para a gente conseguir colocar. Então, esse vai ser o meu MDC. Entre 30 e 45. Observa que é muito mais prático do que fazer todos os divisores, depois escrever os divisores. Lembra, ó, eu até cometi um errinho aqui. Isso é comum, acontece porque a gente vai fazendo muito cálculo, pode acontecer um errinho. Então, é importante que vocês tenham isso em mente. É obrigatório fazer pelo método prático? Não, eu prefiro fazer os divisores, porque eu entendo melhor a ideia. Pode fazer, mas o método prático, como o próprio nome dele diz, é prático, é para reduzir o nosso tempo, tá? E eu ainda gosto um pouquinho mais do MDC. O que significa isso? Ó, que eu consigo formar 15 sacolinhas, que foi o que ele pediu pra gente. O número máximo de sacolinhas que eu vou formar, 15. Depois a gente não fez assim, ó, se são 30 chocolates eu divido por 15, quanto que dá? Ó, 2. Você não precisa nem perder tempo dividindo. Tá? Eu tenho 45 balas, eu vou formar 15 sacolinhas, 45 dividido por 15, 3. Então, olha só, a resposta já fica aqui, ó, 3 balas e 2 chocolates. Ela já fica presa aqui, o próprio método já te dá, o próprio algoritmo que a gente chama, né, para esse cálculo do MDC, já te dá essas respostas. Muito importante agora, que você treine. Tá? Matemática tem que treinar, tem que praticar. Faça exercícios, resolva probleminhas, marque se é MMC, se é MDC, estude isso. Tem que saber fazer o cálculo e tem que saber interpretar. Porém, não é um conteúdo difícil. A partir do momento que você pegar essa ideia, você vai ver que os problemas são muito repetitivos. Então, se você entendeu o primeiro, ele consegue fazer bem, os outros ficam bem fáceis. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição um mapa mental que eu organizei para os meus alunos. Vou deixar o link para você conseguir baixar esse mapa mental. Se você quiser baixar o mapa mental de MMC e MDC com essas palavrinhas mágicas, dividir, partir, distribuir, cortar, aqui no MMC eu coloquei juntos, novamente, simultaneamente. Se você quiser ter esse mapa para te ajudar a estudar, é bom, vai te ajudar bastante.
tá bom? Bons estudos e até o nosso próximo encontro.